Prosseguindo na instrução plenária da ação penal número 14.644, de 2019, eu passo a inquirir a senhora Vanessa de Cássia Moreira Manajás. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde. A senhora Vanessa apresentou documento de identidade, devidamente conferido pelo secretário desta sessão, documento expedido pelo DETRAN do Estado de Santa Catarina, é isso? Sim. Ok. Senhora Vanessa, a senhora é irmã da vítima? Sim. Ok, então, em razão desse vínculo de muita proximidade, pela lei a senhora poderia ser, inclusive, ouvida como testemunha, excelências, mas aplicando até o entendimento de uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, eu vou ouvi-la como informante e, desde já, eu passo a palavra ao Ministério Público. Muito obrigado, senhora presidente. A voz, de novo, está falhando. Senhora Vanessa, boa tarde. Primeiramente, meus sentimentos pela perda do seu irmão. Eu gostaria de fazer algumas perguntas para a senhora, especificamente sobre alguns fatos que são Doutor Leonardo, eu peço, assim, sentidas desculpas, mas eu esqueci de fazer uma pergunta para informante. A senhora disse, antes de entrar aqui neste plenário, que a senhora pretende ser ouvida na ausência do réu, é isso? Sim. Sim. A senhora tem medo, tem receio? Por qual motivo? Insegurança. A senhora se sente insegura? Insegura. Ele não está presente aqui, ele está acompanhando a sessão, que nós chamamos de uma presença virtual. Ele está acompanhando de forma virtual. Nesse momento, ele está numa sala de espera. Teria problema dele acompanhar, dele estar aqui de forma virtual? Excelência, de forma virtual, ok, né? Que ele vai ouvir de qualquer forma, mas não tem problema para a senhora? De Não. verdade, então tá bom. Gustavo, ele pode participar, acompanhar o depoimento. Doutor Leonardo, Vossa Excelência continua com a palavra. Muito obrigado, senhora presidente. Vanessa, eu gostaria de perguntar para a senhora se a senhora se recorda de algum fato relevante para esse caso, envolvendo o Wesley, o Lohan e o Arthur, ocorrido no dia 26 de dezembro, 2 dias antes do Lohan ser assassinado. Sim, recordo. O que a senhora tem para nos narrar com o máximo de detalhes possíveis? Ok, no dia 26 de novembro eu residia... De dezembro, perdão. Eu residia em Freiro 1 e eu tinha um ponto comercial. No meu ponto comercial eu vendia bebidas e era uma mercearia, né? Uma mini mercearia. No dia 26, o meu irmão pegou a minha filha para ir passear. Ele e o Arthur foram passear. Por volta de 9 horas da noite, ele retornou e trouxe a minha filha. E ficou um pouco lá em casa, conversando, batendo papo. E umas 9h30, mais ou menos, da noite, a gente recebeu um cliente que chegou num carro, num Palio, inclusive, e esse Palio desceu um rapaz. Esse rapaz pediu um cigarro. E esse cigarro, em específico, era um cigarro que aperta a bolinha. Era... Lucky Strike? Lucky Strike, isso. Esse Lucky Strike. Esse cigarro Lucky Strike que ele pediu um azul. E eu só tinha um cigarro que era azul e verde. E ele disse, não preciso desse, eu quero o azul. Eu disse, eu não tenho. E ele foi embora. E foi embora, ok, depois que ele foi embora de casa, os meninos estavam na sala, porque o meu ponto de bebidas era na minha garagem. Os meninos quem? Meu irmão e o Arthur. A vítima e o Arthur. Isso, a vítima e o Arthur. Uhum. A minha garagem era onde ficava o meu depósito de bebidas e a sala interligada. Dava para ver quem Dava chegava para ver. comprar algo, conseguia ver a sala? Sim. Quem estava na sala? Sim. Conseguia ver ali o Arthur e o seu irmão, a vítima? Sim, porque a janela ficava aberta e dava para ver todo mundo que entrasse e saísse ali na frente. Uhum. E ele viu, essa pessoa que foi comprar esse cigarro, viu os meninos na sala.
o Arthur e o Lohan na sala. Lá na sala que eles avistaram ele, depois o rapaz foi embora, e logo em seguida o Arthur com o Lohan também foram embora. Foram embora para a casa da minha mãe, dos meus pais, aonde que Arthur e Lohan moravam. Na Pernambuco? Na Pernambuco. Onde ocorreu o crime? Sim, aonde ocorreu o crime. Quando, minutos depois que eles saíram, que eles foram embora, o Wesley chegou atrás de cerveja. E essa cerveja a gente não tinha, porque era dia 25, tinha passado o Natal, já tinha acabado o meu estoque. O Arthur com o Lohan estão aí? Ele disse assim, não, eles já foram embora. Eles não estão mais aqui. Sabe me dizer se eles foram para a casa do Lohan? E o meu esposo respondeu, não, também não sei, mas eu acredito que sim. E nisso, eu estava lá dentro de casa dando comida para minha cachorra, e aí eu venho chegando, já tinha dado a comida da minha cachorra e estou voltando para a sala. Nisso que eu estou voltando para a sala, o meu marido vem entrando e encontra comigo. Ele fala para mim, veio um rapaz com lábios leporenos, igual o Lohan, alto, careca, moreno, me passou as características. Aí eu olhei para fora. Na mesma hora que eu olho para fora, eu vejo que ele estava entrando nos carros, né? Que estavam em 2 carros. No carro dele e no outro Palio. Esses 2 carros estavam do outro lado da rua. A senhora viu o Wesley? Não vi, porque ele já tinha entrado no carro. Mas o meu esposo me deu as características. E aí, quando ele me deu essas características dele, eu já sabia quem era a pessoa. Depois o seu esposo chegou a ver alguma foto do Wesley e Sim. confirmou que era realmente ele? Eu mostrei para ele a foto. E o seu esposo confirmou? Sim. Certo, pode prosseguir. E a respeito do relacionamento de Wesley, Arthur e a vítima Lohan, seu irmão, o que a senhora tem conhecimento desse relacionamento? Vamos ver quando começou. O Wesley, ele era meu coordenador de curso na época que eu fiz faculdade de tecnólogo em radiologia. Nesse momento, eu era acadêmica e ele era meu coordenador. Fomos amigos em rede social. Éramos amigos no Facebook. Nunca tive contato pessoal, amizade, sempre foi contato virtual e profissional. Quando, um belo dia, ele me manda uma mensagem no meu Facebook, me relatando que ele morava em Fortaleza, que estava morando ele, Arthur. Passaram 3 meses morando em Fortaleza, dizendo que Arthur era uma pessoa ruim, falando muito mal do Arthur. Sempre querendo denegrir a imagem do Arthur para mim, com a intenção de que eu falasse para a minha família que o Arthur não prestava, que era para o Arthur sair da casa da minha mãe, que era para o Arthur deixar do Lohan. Essas foram as palavras na qual ele colocou naquela mensagem quando ele me mandou no Facebook. E eu peguei e mostrei para o Lohan. Cheguei no Lohan, perguntei para ele, que história é essa? Quem é esse cara? E fui perguntando. Porque eu sou o tipo da pessoa que eu não vou aceitar só o que ele vai me dizer, o que ele tem para me relatar. E eu perguntei para ele várias vezes. E ele disse assim, não liga, isso daí é loucura dele. Lohan disse para mim. Mas eu não fiquei quieta. Eu fui ir atrás. E fui perguntar para o Arthur. E o Arthur meio que se esquivando de mim, mas depois ele se assumiu. Falou, Vanessa, é verdade, realmente eu fui morar com ele lá em Fortaleza, mas ele é uma pessoa muito tóxica, ele é uma pessoa muito agressiva,
não tive certo, não deu certo com ele. Viemos para cá, voltei para Macapá porque a minha vida não vai dar certo com ele. E acabou que voltei. Acabou o meu relacionamento com ele e tal, não estou mais com ele. Isso quando eles vieram de Fortaleza. Tudo bem. A senhora lembra mais ou menos que época era? Para mim era o começo do ano. Uhum. Era no começo do ano. Não vou lhe dizer assim especificamente datas, porque eu não me De lembro. qual ano? De 2017. Certo. A senhora tem algo mais sobre esse relacionamento para nos dizer? Algo mais sobre esse relacionamento? Se o Wesley era uma pessoa muito ciumenta, possessiva? Doutor, quando eu ia atrás do Arthur para querer saber das coisas, ele só me dizia que ele era possessivo, que ele era uma pessoa muito arrogante, no sentido de que ciúme obsessivo. Certo. E depois desse fato, depois do crime, o que a senhora soube sobre esse delito, sobre esse crime? O que a senhora ficou sabendo depois que tudo ocorreu? A senhora pegou a placa, anotou a placa do carro da pessoa que deu fuga ao atirador, e depois a senhora veio a saber mais o que sobre esse caso? Como na época eu perguntei para a minha vizinha na frente de casa, ela também investigou, ela também estava junto ali na frente de casa, né? Então ela também pegou o número da placa. E ela verificou que estava no nome de uma senhora, o carro, né, que estava no nome da Silvia, e que nesse carro tinha uma multa, porque ela também trabalhava na PM. E aí foi que ela me relatou sobre a questão do carro, né? Quem é Silvia? Não conheço. Certo. Perfeito. Mas o que a senhora ficou sabendo sobre esse caso? Além que o carro estava no nome de outra pessoa, mais alguma coisa a senhora ficou sabendo? Quem teria sido a pessoa que cometeu esse crime? Quem teria conduzido o veículo? A senhora ficou sabendo de alguma coisa? Não. A senhora ficou sabendo que o Wesley é que dirigia esse carro? Que esse carro era dele? Não. A senhora ficou sabendo que essa pessoa, em cujo nome estava o carro, era a esposa do réu? Sim. Fiquei sabendo que ela era a esposa dele. Uhum. Depois, né? Depois. A senhora ficou sabendo que esse carro era da esposa do réu? Sim. A senhora ficou sabendo também que era o réu que conduzia esse carro? Que ele que dirigia esse carro? Que o carro ficava com ele? Doutor, conversas, né? Mas saber eu não vi. Mas as conversas disseram que era ele que estava dirigindo. Certo. A senhora soube também que 2 testemunhas viram o réu lá na rua do crime momentos antes? Sim. Certo. A senhora ficou sabendo que as antenas de celular captaram que o réu estava, momentos antes do crime, naquele lugar na rua, Sim. Pernambuco? Certo. A senhora tem algo mais a declarar que possa contribuir para o esclarecimento desse fato? Não. Obrigada. Boa tarde, senhora Vanessa. Primeiramente, eu queria prestar meus sentimentos pela perda do seu irmão. Eu sei que é um momento difícil para a senhora e eu agradeço, inclusive, a senhora estar aqui prestando os esclarecimentos. Eu vou precisar fazer algumas perguntas. A senhora sabe, a senhora falou dessa placa desse carro. A senhora sabe dizer qual era esse carro? Fiesta. A senhora sabe a cor? Prata. Uhum. A senhora soube depois, ou por alguém, se tinha alguma questão de alguma lanterna que não estava funcionando desse carro? Se tinha alguma lanterna quebrada? Sim. Sim? Uhum.
Me diga aqui, lá no momento, a senhora disse que depois chegou, já não estavam mais lá, né? Uhum. A senhora foi logo depois para o hospital, não é isso? Sim. Lá no hospital, seu irmão ainda estava vivo? Não. Como é que foi que a senhora recebeu a notícia? A sua mãe estava lá? Sim. No caso, como é que era a pessoa do seu irmão? A senhora pode descrever para a gente se ele era uma pessoa que ele tinha inimigos ou tinha alguma razão para isso ter acontecido? Jamais. Acredito eu que, como nós estamos fazendo uma transmissão ao vivo, muitos amigos deles estão assistindo e sabe quão especial o Lohan foi, quão responsável ele foi. Um jovem, batalhador, sonhador. Nunca fez mal a ninguém. Desde quando nasceu, meus pais sempre foram muito dedicados à vida dele, porque ele nasceu uma pessoa especial. Nasceu com os lábios leporinos, precisou passar por vários tipos de cirurgias, procedimentos. Então, ele era muito querido. Ele não tinha por que fazer mal às pessoas. Amava a todos, cuidava de todos. Eu vou descrever quem é Lohan hoje em uma palavra: humilde, honesto, amigo, parceiro e companheiro. E a senhora acredita que isso tudo ocorreu por causa de quê? Ciúmes. Ciúmes de quem? De... A senhora pode ficar à vontade, tá? Pode respirar fundo, eu sei que é de Wesley. Então, a senhora, na primeira fase aqui, a senhora confirma, então, o envolvimento do réu Wesley? Sim. Com a morte do seu irmão? Sim. Pelo motivo que a senhora acabou de descrever, que foi ciúmes? Sim. A sua mãe, como é que ela ficou logo após esses fatos, no dia desses fatos e hoje? Como é que ela está? Deprimida, dependente de remédio. Vivendo um dia após o outro. Seu irmão ajudava a sua mãe? Ele morava com a sua mãe? Sim. Morava com a minha mãe, cuidava dela. Como eu falei, muito responsável. Era ele que levava ela para todos os lugares, tanto para médico, quanto para trabalho, quanto para a vida social dela. Seu irmão tinha filho? Tinha. Na época ele tinha quantos anos? Hoje ele está com 15 anos. Ele deveria estar com 7. Como é o nome? João Gabriel. Não, desculpa, perdão. João Neto. João Gabriel é meu irmão. João. Certo. Quem estava no carro era o seu irmão. João Gabriel, que estava no carro. Então, seu irmão viu o próprio irmão ser assassinado? Sim, junto com a minha sobrinha de 15 anos, Isabelle. E como é que eles estão hoje? E depois desses fatos, vendo o seu irmão morrer na frente deles? Digo a você que todo mundo está sobrevivendo. Sobrevivendo com a esperança de uma justiça. Dona Vanessa, depois desse fato, o réu, a senhora teve notícia? O que aconteceu? Ele fugiu? A senhora soube do paradeiro dele depois disso? Não. Alguém falou alguma coisa? Não. Nunca quis saber da vida dele. E, na época, ele estava casado? Ou ele estava com alguém? Ou ele só estava mesmo com Arthur? Ou querendo estar com Arthur? Estava com a esposa dele, né? Que ele fala que estava com a Sílvia. Mas ele estava atrás do Arthur, no caso? Sim. Então, ele nunca desistiu desse relacionamento com o Arthur? Sim. A senhora soube, eu vou perguntar, mas a senhora fica à vontade, eles tinham algum tipo de acordo, de um relacionamento entre eles três, e o réu não concordava mais? Sim. Então, no caso, existia esse acordo entre eles três, mas depois o réu que teve ciúme? Sim. Entendi. Eu só tenho uma última pergunta para fazer.
A senhora disse que a lanterna do carro que foi utilizado, empregado para dar fuga após o homicídio, estava com a lanterna quebrada. Era a lanterna traseira? Sim, sim. A lanterna traseira, uma lanterna traseira estava quebrada. Sim. Perfeito. Eu não tenho mais perguntas, senhora presidente. Muito obrigado. Boa tarde, dona Vanessa. Boa tarde. A senhora falou, pelo menos em 3 momentos, aonde a senhora viu o carro. Sim. No seu comércio de bebidas. Quando o réu gritou pelo seu nome, sem ter intimidade. Sim. E depois a senhora soube dessa placa através de uma testemunha que não quis se envolver. Sim. Houve alguma divergência entre cor e modelo de carro nesse enredo que a senhora contou? Não. Então, nessas 3 hipóteses que a senhora trouxe, por ter visto ou ouvido, todas elas levam o Wesley para a cena do crime. Sim. A senhora ficou sabendo se houve um término entre Arthur e Wesley e foi condicionado a reaproximação deles somente se a vítima também estivesse nesse relacionamento, ou seja, Arthur e Wesley, eu só volto contigo se a vítima fizer parte da nossa relação. E que Arthur cedeu só para que Wesley freasse um pouco as investidas de perseguição. A sua pergunta Aí a tá pergunta confusa. é, a senhora soube dessa história? Eu não interpretei A direito. senhora soube de algum momento em que o Arthur só reatou com o Wesley, condicionando a presença da vítima nessa relação? Sim. A senhora soube disso? Sim, soube. A senhora soube que o Wesley havia quebrado o celular do Arthur e outros pertences? A senhora ficou sabendo de episódios dessa natureza? Fiquei. A senhora ficou sabendo de histórias que corriam em relação à contratação de um indivíduo para matar alguém? Não. Envolvendo o Wesley? Não. A senhora ficou sabendo de que o Wesley teria a intenção de comprar uma arma de fogo? Não. A senhora sabe dizer quantas pessoas estavam no veículo no dia da morte? Também não. A sobrinha que entrou em contato com a senhora, como é o nome dela? Isabelle. Ela estava no carro, a senhora sabe dizer? Do Lohan? Isso? Sim. No dia do ocorrido, no dia da morte? Sim. A senhora ficou sabendo também, a dona Maria Creuzetti é sua mãe? Sim. A senhora ficou sabendo que a dona Maria Creuzetti ouviu os disparos dentro de casa? Sim. O que foi que ela lhe relatou? Ela saiu correndo só de sutiã pro lado de fora de casa e foi ver o filho dela. Posso passar a palavra à defesa? Pode, excelência. Com a palavra, os advogados da defesa. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde. Vanessa, a gente vai te fazer algumas perguntas, não muitas. Nós somos advogados do Wesley. Muito embora sejamos advogados, eu quero esclarecer que nada a gente tem contra a família da senhora, contra o Lohan, nada disso. Tá? Ok. E que a morte de qualquer pessoa também nos entristece. Nós estamos aqui no nosso dever de ofício. Dona Vanessa, ficou esclarecido aqui para nós, você colocou sobre a lanterna do carro, né? Uhum. A senhora chegou a ver essa lanterna quebrada? Sim. A senhora estava no local dos fatos no dia? Não. Como foi que a senhora viu a lanterna quebrada? Quando ele trava os vídeos que apareceram, eu também vi. E também vi quando ele foi à frente da minha casa, quando ele deu a volta, porque eu vi o carro do outro lado da rua e ele deu retorno. Perfeito. E qual era o carro que estava com a lanterna quebrada? Fiesta. Não era um Palio Weekend? Não. A senhora lembra de ter relatado que o carro que ele estava lá no dia era um Palio Weekend da cor prata? Sim, eu relatei Palio Weekend pelo fato de que Fiesta é um pouco parecido com Palio Weekend, por não conhecer tantas marcas de carro.
Então, não era um Palio Weekend, né? Era um Fiesta que a senhora diz ter visto. Sim. Certo. O promotor ele fez uma pergunta bem processual. Ele perguntou se a senhora sabe se tem, que no processo, tem que as antenas dizem que o réu estaria lá. Ele perguntou isso para a senhora, né? Eu lhe pergunto, a senhora sabe que no processo tem um documento técnico que diz que o e-mail é inválido, o e-mail do celular? Como eu relatei aqui, tudo que tem de investigação, eu não sei detalhadamente. A gente entrega para a mão da polícia. Justo, E a perfeitamente. polícia faz a investigação. A senhora tem toda a razão. Por isso que eu estou lhe perguntando, porque ele lhe perguntou uma coisa nesse sentido também. A senhora confirmou que o Wesley foi o assassino, né, do seu irmão, teria sido. Essa confirmação que a senhora tem é em razão do que a senhora acha dos ciúmes? Ela já respondeu isso aqui, doutor. Não, ela disse que diz que é. Eu estou perguntando se ela acha que é o Ou ciúmes. achar, não. Eu tenho a certeza. Com base em que? Me diga, a sua certeza vem de onde? A certeza vindo da situação... não sei, eu posso classificar como se fosse uma questão emocional, uma pessoa dependente emocional, extremamente possessivo e ficou com ciúme, elevadíssimo, e aconteceu isso. Então não é uma certeza, é uma ilação. Podemos dizer que sim? Que é uma ilação sua? O que significa a ilação? A senhora acha? É uma conclusão pessoal sua. Sim, sim. Obrigado. A senhora sabe quem é Bruno? Não. Nunca ouviu falar nesse nome, Bruno? Ouvi pelos inquéritos. Não conheço. O que a senhora ouviu dessa pessoa? A senhora lembra? Do inquérito? Isso, nesse processo que a senhora ouviu do Bruno, Jonathan Bruno. Que ele foi até o local do crime, que ele levou água e gasolina para o rapaz. Apenas isso? Sim. Perfeito. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde. Elvio Farias, também advogado de defesa. Preciso somente esclarecer alguns pontos aqui. Você informou que é proprietária desse mini-box, de uma distribuidora de bebida, né? Certo. É incomum que, após o dia 25, como você informou, alguém chegue lá para comprar uma grade de cerveja, cigarro. Isso é incomum de ocorrer nesse mini-box? Incomum não. Sempre Não? a gente tem cliente. Certo. Tinha, né? Porque eu não tenho mais. Essa compra é uma atitude suspeita para você? Não. Perfeito. Você informou aqui, o assistente de acusação lhe perguntou se você teve 3 momentos que avistou o veículo que levou à conclusão que era o carro de Wesley. Foi a pergunta do assistente de acusação. A minha pergunta a você é a seguinte: no momento do fato, você não estava lá, correto? Sim. Então você não sabe qual foi o carro que ali estava, de qual carro alguém desceu e disparou. Você não tem essa certeza, né? Não. Você afirmou aqui em juízo que o carro que o Wesley desceu lá no minibox com seu marido foi um Palio? Foi isso que você informou aqui? Não. Eu informei aqui que foi o Fiesta que ele desceu do carro dele. O Palio foi dia 26, porém foi antes que o rapaz veio comprar o cigarro. Então foram 3 situações com 3 Primeiro carros um rapaz diferentes. veio comprar um cigarro. Veio num Palio. Esse cigarro ele não levou. Saindo, ele voltou já no carro dele e no carro desse Palio de novo. Esses 2 carros vieram para comprar a grade de cerveja. E a grade de cerveja não tinha. E ele... Eram carros distintos, carros diferentes. Isso. Perfeito. Agora, aqui apenas para a gente concluir, você informou que acredita que a motivação foi uma situação emocional, etc. Você também informou aqui que teve uma conversa com o Arthur, né, tentando esclarecer ali o que aconteceu, etc. Arthur chegou a lhe comunicar que também se envolvia com o Ender
no mesmo momento que se envolvia com o Lohan? Quem é essa Não pessoa? é o Wender, doutor. O Helder, perdoe. O Helder. Ele chegou a informar a senhora que se envolvia com outra pessoa também enquanto se envolvia com o Lohan? O Arthur chegou a lhe informar? Não, o que eu sei desse Wendel é que o Lohan foi namorado dele há uns anos atrás. Mas se ele foi namorado do Arthur também, eu não tenho conhecimento. É a informação que ele era marido, na verdade, de Arthur. Mas a pergunta aqui é a seguinte: você soube, e aqui eu preciso ser muito claro, eu preciso que a senhora seja muito clara. Eu quero saber se a senhora soube que essa mesma relação de 3 pessoas que supostamente tenha ocorrido entre Wesley, Lohan e Arthur, também ocorreu com o Wendel, Arthur e Lohan. Essa é a minha pergunta. Você sabe me informar se houve esse relacionamento a 3? Não. Eu estou satisfeito, excelência. A defesa não tem mais perguntas? Tem. Doutor Dione. Boa tarde, dona Vanessa. Boa tarde. A senhora falou agora há pouco que a senhora só sabia da lanterna do carro quebrado, como a juíza esclareceu a luz de trás, porque a senhora assistiu os vídeos, a senhora foi rever os vídeos. Que vídeos foram esses que a senhora reviu? Da câmera da minha vizinha, do lado de casa. A câmera da sua vizinha aparecia o carro do atirador? Ele não aparece nitidamente. Ele aparece lá no fundo, fazendo a fuga. As imagens lá no fundo. As imagens que estão no processo, é isso? Não sei se é as imagens que estão no processo. Eu sei que as imagens que eu vi na câmera dela. Na câmera da vizinha, tá bom. Agora há pouco aqui a senhora falou que em algum momento o Wesley chamou a senhora e disse para a senhora que sabia que o Lohan estava chegando de viagem de barco. Sim. Por que a senhora não falou isso na delegacia? Falei. Mas aí eu Tá, não sei o que eles escrevem, né? Na delegacia. Falei na delegacia. Tá. Mas a senhora teve um dia na frente do juiz e do promotor e lá a senhora não falou também. No dia do juízo, lá da audiência de instrução, ele Sim. me pergunta específico, o que você sabe dessa situação? E aí a gente, óbvio, nossa cabeça não está pensando com a razão, a gente está pensando com a emoção. E eu penso e coloco o que vem dias antes do dia 26, que foi o dia mais específico, que para mim foi quando ele foi atrás do Lohan, mais uma vez. Pois é, mas um fato muito interessante que não dava para esquecer nem na delegacia nem da instrução era do vídeo da sua vizinha. A senhora não falou nem na delegacia e nem no juízo sobre o vídeo. E isso era muito importante. A senhora não lembrou Doutor, também? o senhor está fazendo um juízo de Tá valor, bom, tá bom. né? Desculpa, excelência, Você está desculpa. dizendo isso era muito importante? Não, desculpe. Eu queria saber se a senhora falou na delegacia sobre o vídeo. Pronto. Na delegacia eu dei muito depoimento. Quando eu fui analisar o que eles escreveram no depoimento, muitas coisas não estavam escritas. Em juízo, a senhora falou sobre o vídeo? Do vídeo, não. Tá. Ok. Essa pessoa que disse, olha, eu anotei o número do carro que deu fuga ao atirador. Foi isso que essa pessoa disse? Sim, Ele parecia ser um mototaxista? sim. Pelo jeito como ele estava vestido, é isso? Ele estava com a camisa de mototáxi. De mototáxi, aquela camisa de mangas compridas, Amarela. amarela. Ele disse que ele viu o atirador Sim. e ele disse que viu o momento dos disparos ou ele só viu o atirador correndo? A senhora não entrou nesse detalhe. Ele disse, para mim, quando ele chegou até mim, ele disse assim, eu vi o atirador entrando nesse carro. Eu vi o atirador entrando no carro. Mas ele não chegou a dizer que viu a pessoa atirando. Não, Tá. não viu. Mas ele disse que ouviu disparos. Isso. Ok. Mais alguma pergunta dos senhores jurados?
Creusete é a sua mãe. Uhum. Ok. Tem algo mais que a senhora queira esclarecer Não, a respeito desse fato que não foi perguntado? não. Eu agradeço a sua participação, o seu depoimento está encerrado.